Shalom, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. E estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos a respeito da palavra de Deus, que está em Esther, capítulo 8, festa de justiça. Sabe aquele momento que você e sua família, seus amigos, tanto esperavam? Muitas vezes acharam que nunca iria acontecer. E aí quando Deus tomou a frente, Deus foi lá, realizou e fez além do que vocês esperavam. Foi assim que aconteceu com, viu, gente? Com Mardoqueu e todo o povo judeu, graças ao posicionamento de fé e coragem da rainha Esther. Um decreto em favor dos judeus, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes, que é o mesmo rei Assuero, entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era o seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real, que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto, e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso eu poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther, aqui, deixa eu silenciar o celular. O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não poderá ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados, e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposos. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus,
porque temiam que os judeus pudessem fazer com eles. Oh, glória! É assim que Deus faz. Deus muda decretos, muda história, muda sentenças, faz justiça em favor dos seus, ainda que todo um levante tenha sido arquitetado pelos mais poderosos, pelos melhores, por aqueles que são os donos do poder naquele lugar, no momento, mas Deus é quem decide o final. Aleluia. Meus amados, é bom servir ao Senhor. Apesar de todas as nossas dificuldades, tristezas, frustrações, angústias, muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados, fadigados. Quem mora em cidade grande, por exemplo, todos os dias tem que acordar muito cedo para chegar no horário em seu local de trabalho. E aí esse deslocamento é um trânsito, às vezes você pega trânsito de 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes você tem que ficar em pé o dia inteiro, trabalhar mais de 8 horas por dia. Tem aquele seu horário de almoço, mas o seu horário de almoço passa tão rápido. E às vezes seu corpo está pedindo descanso, um sossego, sua mente está pedindo descanso. Aí chega a noite, você tem mais trânsito para voltar para casa. Aí você gasta uma vida no trânsito. Às vezes você tem que passar no mercado, na padaria. Chega em casa já cansado, fadigado, o corpo já não aguenta mais, os olhos, os pés já não aguentam mais, a mente. Aí você tem que preparar jantar, limpar alguma coisa, adiantar uma roupa na máquina, um almoço que você tem que preparar para outro dia, um café e tal, contas a pagar, coisas a limpar. O dia é puxado e é curto. E às vezes não temos, não que nos falte vontade, não temos muitas vezes, esse mundo nos sobrecarrega de tal forma que a gente não tem ânimo nem força para parar para ler a palavra, porque se a gente parar e ler a palavra, a gente dorme, a gente desaba, a gente não consegue ficar em frente à TV para assistir. E quando estamos doentes, aí é que é pior. No meu caso, eu estou doente. E aí sofro com asma. Eu tenho sentido muita falta de ar por esses dias. Porque peguei também sinusite, que a médica falou. E então é muito difícil, muito difícil. Aí você tem todas aquelas tarefas. Você fala, Deus, se não for tua misericórdia. E nós devemos nos disciplinar. E aí, quando vem os ataques espirituais, os ataques das pessoas maldosas contra nós, é aí que a gente tem que fazer como Esther fez, se posicionar. Olha, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu não sei mais o que faço, mas minha fé eu não abandono. Minha disciplina de ler a palavra, de orar, de buscar ao Senhor, de dividir o pão da palavra, que é a presença de Deus, eu não posso abrir mão. Eu já estou sobrecarregada, talvez eu deixe mais coisas a fazer, mas a palavra de Deus eu tenho que ler para vocês. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter fé, eu tenho que buscar ao Senhor, porque eu preciso, você precisa, nós precisamos, não é Deus que precisa de nós. Justamente para suportarmos essa fadiga, essa rotina pesada que nós carregamos e vivemos, além dos problemas que temos, como saúde, família, casamento e parará, tantas outras coisas, é Deus quem nos sustenta, quem nos capacita, quem nos dá estratégias, quem nos dá direção, quem nos fortalece, quem nos dá ânimo, porque senão não suportaríamos. Então, quando Deus se levanta em nosso favor e nos tira um fardo de acusações, um fardo de sobrecargas do dia a dia, um fardo de problemas de saúde que nunca se resolveram antes, mas na mão do Senhor, de um dia para o outro, Ele resolveu. E se nós não buscássemos, Deus não teria como fazer, porque a palavra de Deus diz que é no buscar que nós acharemos, é no bater
que a porta se nos abrirá. É no pedir que nos será concedido. É na intercessão que nós seremos respondidos. Porque Deus é um Deus de amor e justiça e é recíproco. Então devemos fazer sim, porque precisamos. E Deus nos honra. Deus nos dá além daquilo que pedimos e pensamos. É por isso que o povo de Israel, naquele período, festejou e se alegrou e deram feriados e festas, porque foi além das suas expectativas, foi mais do que justiça, foi uma justiça extrema, em dobro, em triplo, foi honra. Então é isso que Deus faz por nós. O mundo nos sufoca com todas essas dificuldades, mas o nosso Deus, Ele nos dá alívio e salvação, Ele nos dá paz e honra, Ele nos faz justiça. E ainda celebraremos nesta terra e no tempo vindouro, na ressurreição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Celebraremos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E celebraremos por tudo que Ele tem feito e fará em nossas vidas. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por Tua bondade e justiça, pela festa de justiça que o Senhor nos permite. Ainda festejaremos muito com aqueles que amamos, Tuas bênçãos sobre nós e principalmente a Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque vencemos esta semana. Vencemos pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque hoje é sexta-feira, pela Tua misericórdia. Ebenezer, estamos aqui e por isso estamos alegres. Amanhã e depois de amanhã, um final de semana abençoado, consagramos a Ti. Consagramos a Ti. E que todas as Tuas graças, bênçãos, sem medida estejam derramadas sobre cada um de nós. Visita, Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria. E fica conosco, porque Tu és o motivo da nossa salvação e satisfação. Obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, em nome de Jesus, muito, muito, muito obrigada por tudo, por estar aqui comigo todos os dias, orando e meditando na palavra de Deus. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem. E muito obrigada. Vamos continuar caminhando juntos até que Jesus venha. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.